Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, conforme lemos no início. Na verdade, lemos o texto base da mensagem. Nós estamos vendo sob a ótica do evangelista João, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nós temos lido bastante, quero repetir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a fala de João é: e vimos a sua glória. E aí nós estamos no capítulo 2, versículo 1 até o verso 11, basicamente. O texto vai declarar: o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E diz o texto assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este, o primeiro de seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória. Repita: assim revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de entendermos a Tua Palavra e que a Tua Palavra fortaleça o nosso coração. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, eu quero abordar esse texto explicando a respeito da manifestação da glória e que você contemple essa glória. Entenda. Qual o nosso objetivo? Compreendermos a glória do Senhor, de forma que ao compreender a sua glória, e quando eu falo compreender, eu estou falando de uma experiência onde você não está ouvindo com seus ouvidos somente, mas isso desceu para o coração e levou você a um estado de espírito aonde você reconhece a majestade de Deus. Eu quero, com isso, declarar aqui para você, logo no início, que o grande alvo aqui é que você reconheça que a autoridade sobre todas as coisas está nas mãos dele. Ele é que tem poder, é ele que tem autoridade sobre todas as coisas. E ao reconhecer isso, veja bem, eu não estou falando de algo de boca, não é?
Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando na praça e já estava pregando na praça há um tempo, ainda que eu era novo na fé, eu tinha pouco mais um ano e alguns meses, e eu sentia sempre no meu coração que deveria pregar na praça, e um dia eu me aproximei de um grupo bem complicado de pregar, né? Era um grupo de jovens que tinham um comportamento muito difícil, pois eram bastante violentos e bebiam e tinham uma aparência muito clara de que não tinham nenhuma lei a ser seguida. Mas como Deus havia me tirado desse meio, e eu senti no coração que deveria ir até lá, eu comecei a pregar para um deles. E ele não levou a sério, zombou até, mas o chefe deles percebeu o que eu estava fazendo e deu ordem para que não só ele ouvisse, mas que todo mundo parasse para ouvir o que eu tinha para pregar. E como o líder deles deu essa autoridade, se é que aliás, ele deu autoridade, na verdade eu creio que Deus estava ministrando ali por trás, e eu pude pregar para todos eles. Veja bem, se você não tem o conhecimento da autoridade de Deus sobre todas as coisas, você não se aproximaria de pessoas que estavam ali naquela posição. Então entenda, compreender a majestade do Senhor, o seu brilho, a sua glória, significa que você não colocará empecilhos quando Deus mandar você fazer algo. E todos os dias nós temos muitos desafios. E talvez você vai dizer assim, pastor, isso aí é como transformar água em vinho. Não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, o que é que move você? O que deve mover a sua vida é a autoridade de Jesus, que ela é liberada sobre a vida daqueles que creem, e principalmente os seus discípulos, é claro. Tanto é que, ao ser discípulo de Jesus, você vai receber o que ele tem como herança. Muito bem, que é a salvação. Eu quero, aqui com essas palavras, convidar você a se debruçar sobre esse texto. Primeiro, a primeira parte, Jesus é convidado, a mãe de Jesus é convidada também. Você vai estudar o texto, você vai descobrir que provavelmente a mãe de Jesus estava ajudando diretamente. Há indícios de que esse casamento era de alguém da família, provavelmente de uma mulher chamada Salomé, que tinha um parentesco com Maria. É claro, isso são fatos históricos que você precisa estudar para poder descobrir. Não é relevante para nós, não é necessário sabermos isso, mas isso ganha força quando nós percebemos no texto que Maria sabia que havia faltado vinho. Já o mestre-sala, ou mestre de cerimônia, ou aquele que estava gerenciando a festa, não sabia, ao ponto de nem mesmo tomar conhecimento de que aquilo eram talhas que tinham sido cheias de água. O próprio texto vai declarar isso no versículo 9, logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Por que é que ele não sabia? Provavelmente porque ele ficava sentado em uma mesa, normalmente uma mesa que tinha a visão ampla do salão da festa. E ele observava e dava autoridade para que as coisas fossem feitas. Por estar naquele lugar,
ele não tomou conhecimento, provavelmente, da falta do vinho que havia acabado. E aí vem o fundamento porque Maria provavelmente estava ajudando nos bastidores dessa festa, que era muito comum as mulheres estarem bastante envolvidas numa festa como essa. E esses serventes eram literalmente ajudantes e poderíamos chamar hoje de garçons. Sim, com certeza. Agora, Jesus, o texto no verso 5 diz, a sua mãe, aliás, versículo 4, né, eu creio que todos querem saber a respeito dessa fala de Jesus aqui, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O que significa essa palavra? Jesus ouve dela que o vinho acabou, como que dizendo, faça alguma coisa. E aqui, meus irmãos, Jesus estava diante dos discípulos. Esse momento é o momento em que Jesus declara para Maria, eu não estou mais debaixo da autoridade da Senhora como minha mãe. Os irmãos devem se recordar de um momento em que Jesus está pregando em uma casa e não cabia mais ninguém. E estava Maria e os irmãos de Jesus do lado de fora. E então informaram Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E aí Jesus declara, minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Entenda, nós precisamos compreender um pouco sobre cultura judaica para entender essa postura. Literalmente, quando uma pessoa era emancipada, e isso acontecia aos 12 ou aos 13 anos, era o início dessa emancipação, ele podia ir e vir sem a presença estrita dos seus pais. Os irmãos conhecem o texto, quando Jesus, no texto de Lucas, ele some dos olhos de seus pais e eles ficam cerca de 2 dias procurando Jesus, o encontram no templo. E ele diz exatamente para eles, olha, não sabeis que me pertence cuidar das coisas de meu pai? Ou seja, não era muito comum me procurar e encontrar aqui, né? E nesse período, o jovem, na nossa linguagem seria um adolescente, na linguagem bíblica não existe adolescente, viu, irmãos? Na linguagem bíblica não existe adolescente. Adolescente é uma coisa da nossa cultura, que eu não vou lutar contra isso, mas eu prefiro seguir o padrão bíblico. Na Bíblia tem crianças, jovens e adultos. Não existe adolescente. Não existe adolescente. Adolescente é uma nomenclatura para uma faixa etária do nosso tempo, que busca ser assistida com exclusividade, inclusive. Eu quero deixar claro que seus filhos, aliás, eu vou sair do assunto, não vou sair do assunto não, só um pedacinho, ok? Vamos lá? Posso ir? Olha só, qual o ganho da linguagem bíblica? Na linguagem bíblica existem crianças, jovens e adultos. Quem é criança, que na cultura judaica deixaria de ser criança dos 12 ou aos 13, se ele ficasse um pouco atrasado. Atrasado em quê? Na estrutura ética moral que havia recebido da lei. Imagine uma criança de 12 anos que já leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e estudou os 5 livros. Imagine. Uma criança que você chega para ela e pergunta, de acordo com o texto de Deuteronômio, tal, o que você tem a dizer? E a criança, na nossa linguagem, né? Ela vai responder para você o que aquilo quer dizer. Qual o motivo disso em Israel na época de Jesus? O motivo
é que esta criança tinha cerca de 12 anos para entender bem o que é a moral e a ética. O que é a moral? Como ser uma pessoa que caminha corretamente dentro de um padrão aceito por Deus. E a ética, a visão que essa criança vai ter do certo e do errado para com os outros. Suas atitudes devem ter um limite, o respeito às pessoas e o que elas têm. Por quê? Porque aos 12 ou 13 anos, se ele tivesse um pouco de atraso, se fosse uma criança que tivesse uma certa dificuldade, então essa emancipação seria aos 13. Aos 13. Jesus estava bem adiantado, dele foi aos 12. E aí, esse garoto, ele seria liberado, ele poderia ir e vir sem a presença dos pais, com mais liberdade do que antes. E por que os pais soltariam ele nesta idade para ir e vir com mais liberdade? Porque se você perguntar para ele sobre o trabalho, o valor do trabalho, ele não só trabalha no sentido de sempre disponível, porque o trabalho é a vontade de Deus. Pastor, o trabalho é para ganhar dinheiro. Não, irmão. O trabalho é atitude padrão de toda pessoa. Porque, ganhando ou não, nós precisamos trabalhar todo o tempo. Quando é que nós não ganhamos nenhum recurso, trabalhamos muito? Em casa. Alguém ganhou algum dinheiro hoje por ter limpado a casa? Então, trabalhar faz parte da vida de uma pessoa. Aliás, eu aconselho você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, não. Sim, Pai Rico, Pai Pobre, porque vai ensinar o valor do trabalho, independente de quanto se ganha ou se vai ganhar alguma coisa. Esses são valores importantíssimos. Infelizmente, irmãos, nossa cultura está bem deturpada. Você vai encontrar pais pagando os filhos para tirar o lixo de casa, eu já encontrei isso. Não é? Dar um dinheiro para o menino poder tirar o lixo de dentro de casa, na hora que tem que tirar. Arrume outro jeito de dar o dinheiro ao seu filho, aos seus filhos. Mas não dê a entender a eles que tudo que ele fizer em casa tem que pagar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? É melhor você dar de presente um dinheiro do que você ensinar que para ele limpar ou lavar o copo que ele tomou água, ele tinha que receber alguma coisa. Pastor, qual é o problema disso? Na vida você tem que trabalhar toda hora. Toda hora, toda hora. É ou não é, irmãos? Toda hora. Como assim? Você vai andar de bicicleta, certo? Furou o pneu, você vai ter que dar um jeito, você está trabalhando. Eu estou chamando de trabalho a atitude de resolver alguma coisa. Ninguém vive sem isso, irmãos. E esses valores eram ensinados. Aí, os irmãos vão observar o seguinte: quando no Brasil foi decidido que criança não pode trabalhar mais até certa idade, ela não pode trabalhar só depois de certa idade, meus irmãos, eu fiquei agoniado com aquilo, porque aquilo faz parte de um sistema para destruir a ética, a moral, de certa forma a moral, mas a ética também, porque nós temos um número grande de garotos e de meninas que vão para o mercado de trabalho sem nunca ter feito nada. Porque o pai, se colocasse para trabalhar, poderia até ser penalizado. Eu me lembro de quando saiu um pai ensinando um garoto a embolsar uma parede, ele foi chamado pelo conselho tutelar para prestar satisfação. Os irmãos lembram disso? O pai, foram entrevistar o pai disse: estou ensinando a ele um trabalho. Afinal de contas, vai ensinar quando, né, irmãos? Quando completar 18? Olha o caos dessa sociedade. Aí ele vai atrás de emprego, sabe fazer o quê? Nada. Nada, não sei nada.
Eu sou do tempo que aos 9 anos eu já fazia alguma coisa. Aliás, aos 10 eu já comprava alguma coisa com o dinheiro que produzia. Aos 12 já me sustentava. Meu pai dizia assim: meu filho, um homem tem que se sustentar. E aí ele estabelecia a meta: você vai comprar seus cadernos, você vai comprar sua farda da escola. Irmãos, e desenvolvia muito bem essa tarefa. Não morri e aprendi muito. E eu creio que os irmãos são sabedores disso. Muito bem, mas voltando aqui, eu disse que era só uma palhinha. Vamos lá, eu vou finalizar o raciocínio. Vamos lá. Então, por que nós estamos com um problema grave? Porque o adolescente, ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim para ele: olha, o senhor presta atenção como é que o senhor fala comigo, porque eu sou um adolescente. Uma vez, irmãos, eu estava no seminário, aí eu tinha um filho de um dos zeladores do seminário. Aí era 10 e pouco da noite, ele vinha chegando, e eu, para implicar com ele estava todo vestido e tal, sozinho, e era um garotinho. Aí eu disse: rapaz, essa é hora de menino estar na rua. Eu disse, né, brincando com ele. Aí ele disse: olha, fique sabendo que eu já sou um adolescente, viu? Aí eu digo: mas meu Deus do céu, mas olha isso. Irmãos, eu caí foi na gargalhada, porque ficou muito engraçado, mas não tem graça nenhuma. Tem graça nenhuma. Então, na sociedade de Israel, sociedade bíblica, esse garoto, ele tem que aprender a escritura, porque daqui a pouco, rapidinho, ele vai ser um governador de um lar. Aí eu fecho o raciocínio aqui. Ele vai ser um governador de um lar e leva tempo para aprender as coisas da vida, para saber se portar nesse mundo. Agora olha só, são inúmeros os pais que negam a informação aos filhos porque acham que eles são crianças, quando na verdade são recipientes que serão preenchidos. E infelizmente, irmãos, muitos estão vazios das coisas de Deus, porque os pais não entenderam que são caixinhas, suas mentes são caixinhas que podem ser colocadas coisas boas e ruins. Eu me lembro de ter ministrado aqui uma vez sobre isso, e eu digo: olha, crianças não são seres inanimados. Ser inanimado é esse prédio, não ouve, não fala, não se porta, não é? Crianças não são seres inanimados. Então, elas recebem ensino, elas entendem as coisas, no nível delas, mas entendem. Então, qual a minha proposta para você, de acordo com a Escritura? Esse garoto, essa menina que você cuida, que é seu filho, sua filha, que você cuida dela, que você trata com amor e carinho, rapidinho vai estar falando em casamento, porque o tempo voa. Como assim? Ainda agora tinha 5 anos, daqui a pouco tem 18, tem 20. Passa rápido ou não passa? Se eu perguntar aqui para o pessoal que me dá aula, né, de criar filhos, porque já criou os filhos, já está vendo os netos, vai concordar ou não vai? Irmãos, meu garoto, inúmeras vezes os mais velhos já chegaram perto de mim: aproveita porque passa rápido. Já ouviram essa fala? Eu já tenho ouvido, não é? Já tenho ouvido. Então, eu quero aqui dizer para você, isso é algo muito profundo. Quem sabe nós vamos, daqui a um tempo, falar mais sobre isso na Escritura, vendo os textos de Provérbios sobre a ética moral. Por exemplo, Provérbios, né? Você vai encontrar um texto em Provérbios, aliás, Provérbios não, em Deuteronômio, se não me engano, é em Números. Quando o seu filho, ele não quiser trabalhar, e ele só quiser estar na bebedeira, você deve levá-lo até o sacerdote, e se ficar claro que ele estiver, em outras palavras, irredutível, ele deverá ser apedrejado. Por quê? Porque ele estudou tudo que tinha que estudar, ele não quis saber, ele só quer viver na bebedeira
e não quer trabalhar. E aí o texto diz que não obedece os pais. Eu quero deixar claro, irmãos, que não há um registro na história de Israel de um filho que foi apedrejado por causa disso, tá? Não há um registro. Agora, por quê? Porque certamente isso também era ensinado. Você não quer nada? É com você mesmo. E aí, é claro, pela graça de Deus, ele resolvia ser abençoado. E optava por obedecer à Escritura. Eu quero, meus irmãos, com isso, não passar aqui um ensino de ouvido ou morte, mas ao mesmo tempo dizer para você que até hoje, filhos que não querem nada com trabalho, e que não respeitam pai e mãe, e que não querem saber de outra coisa a não ser estar na bebedeira, estão sim pegando as pedradas da vida. É verdade ou não? Sim ou não? Vai pegar as pedradas da vida. Filho que não obedece ao pai, principalmente mulheres que não obedecem seus pais. Meus irmãos, eu já vi alguma coisa na minha caminhada. Normalmente, mulheres que não obedecem os pais, o pai principalmente, aparece na frente dela uma pessoa daquelas que vai dar muito problema. Uma vez uma pessoa chegou para mim, aí disse: pastor, estou interessado no Beltrano, o que o senhor acha? Eu digo: acho uma boa, você compra uma caixa de anador, e aí, hein, irmãos? Você compra uma caixa de anador, mas bastante anador, aí tá top, aí tá show. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Tem coisas que eu já sei que vai dar ruim. Então, norma de Deus para você ser bem-sucedido. Se você não consegue submeter os seus pais, você vai se trancar no quarto até o Senhor mudar o seu coração. Porque o seu coração é ruim. Você tem um coração ruim. Veja como ele é ruim. Esta mãe teve você 9 meses. Te deu de mamar. Este pai trabalhou. Se eu estivesse lá no Acre, eu ia dizer assim: feito um jumento. Mas como eu não estou lá no Acre, eu não vou falar feito um jumento, né, irmãos? Não vou falar, né? Não posso. Se eu estivesse lá, eu diria: esse pai trabalhou feito um jumento. Minha mãe, quando a gente desperdiçava alguma coisa em casa, minha mãe dizia assim: menino, seu pai não acha dinheiro na rua, não. Me lembro, irmãos, isso até hoje ficou marcado. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Aí, o que acontece? Até perdi o fio da meada, meu senhor, tem misericórdia. Mas, veja bem, me ajude aí. Estava falando... Pai trabalhou muito. Isso é ruim, né? Pai trabalhou muito. Aí aparece alguém que não te deu de mamar, que não teve você 9 meses, que não trabalhou feito um jumento. Irmãos, no bom sentido, não erra mal não, palavreado do norte, né? Eu não estou no norte, como é que eu faço uma coisa dessa, meu pai? Mas aí saiu, vamos lá. Aí, essa pessoa tem mais autoridade do que seus pais. Irmãos, eu já vi filho dar rabisaca para o pai, dando autoridade para algum amigo da escola. Meu irmão, eu vou lhe dizer um negócio. O negócio vai ficar feio, porque Deus abomina com a morte quem não submete. Agora, quero deixar claro para os pais também, vocês não vão escapar não. Corra não. Ô rapaz, olha só. O que eu já encontrei de pai que tem filho desobediente, que nunca acertou a vida com seus pais, era um problema para os pais, e agora é pai. Meu irmão, se você era pior do que o capeta, eu já encontrei casos de pessoas que contam a história que o capeta olhava assim e dizia: meu Deus, até o diabo dizendo, hein? Meu Deus, se morrer, pega o meu lugar, na hora, de tão ruim.
Se morrer, eu perco o trono, de tão ruim, né? Essa foi horrível, né, irmãos? Ô Senhor, tem misericórdia, hein? Diz que o capeta ainda diz assim: meu Deus, se morrer, pega o meu lugar na hora. De tão ruim que era. Aí, ô Senhor, tem misericórdia mesmo. Vamos lá. Então, eu já vi, irmãos, esse caso assim. Aí a pessoa nunca reconheceu que fez a mãe chorar um monte de vezes, que fez o pai chorar um monte de vezes. E aí agora chega para o filho: você tem que me obedecer. Ora, veja, sou seu pai. E aí espera ser... Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Aquilo que você quer ver, você tem que ter se arrependido. Se você quer ver a unção de Deus sobre a sua casa, aquilo que você quer ver acontecer, que você não esteja devendo. Irmãos, até ministério, se você não submetia, você terá problemas. Por quê? Porque o mal sabe que você ainda não acertou. E isso espiritualmente está claro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu posso viajar daqui para fora desse país, eu posso ir para qualquer lugar, mas aonde eu estiver, o mal vai olhar para mim e vai saber se eu ando com Deus ou não. Por quê? Porque espiritualmente a vida do crente é vista no reino espiritual. Vocês estão ouvindo? Espiritualmente, quem está maculado, está maculado. Quem não está, eles também sabem, porque a presença de Deus é o brilho que anda com o crente. Então eu comecei, quando eu fui falar aqui da desconexão, entre aspas, de Jesus e Maria aqui, mulher, que tenho eu contigo, para explicar que Jesus estava em seu ministério. E aqui, irmãos, no texto grego, eu tomei o cuidado de procurar isso. No texto grego, quando está escrito aqui mulher, é o equivalente a senhora. Ele fala com um respeito enorme, apenas organizando as coisas. Eu não estou debaixo da autoridade de minha mãe mais. Eu estou em meu ministério e Jesus não poderia estar debaixo do cunho de um pai e uma mãe, como que atrelado aos afazeres de todo filho. Pois ele estava cumprindo um ministério profético. Você vai estudar sobre os profetas do Antigo Testamento, você vai encontrar essa mesma postura. Eles não tinham conexão mais familiares. Aqui é um caso extremo. Você vai encontrar os profetas, Elias, Eliseu, todos eles desconectaram completamente da família. Aliás, até hoje, viu, irmãos? Por exemplo, quando eu fui para o seminário, o Senhor quase me pegou pela orelha, rodou e disse: agora você vai, porque eu relutava, né? Eu dizia: não, Senhor, minha família não se converteu ainda, meu pai não se converteu ainda. E aí eu começava a dar explicações: está muito bom aqui na igreja. Agora, irmãos, a igreja está com o templo construído, está com tudo maravilhoso, lindo, coisa boa, coisa abençoada. Eu digo: me deixa aqui mesmo, que coisa maravilhosa. E aí Deus disse: olha, você vai, e dos seus familiares cuido eu. Ou seja, você siga o que eu estou dizendo, e eu é que cuido de todas as coisas. Você que tem preocupação com seus familiares, você deve viver para Deus, entendendo que Deus cuida deles. E assim, meus irmãos, na Escritura Sagrada, quem estava debaixo de um chamado específico não poderia viver atrelado à sua família. Você vai encontrar Jesus quando ia andando, pessoas se aproximaram, um disse: Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. O que Jesus respondeu? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo ali? Eu estou passando, essa oportunidade que você tem agora não é para depois.
Aquele homem estava falando talvez de um pai velhinho, que talvez não teria muito tempo mais. E ele estava dizendo: Senhor, deixa eu esperar, deixa que eu espere o meu pai morrer. Ou então, ele havia acabado de morrer e seria velado por 7 dias. Você vai encontrar o registro bíblico de momentos em que pessoas eram veladas 7 dias. Era chorado a morte de alguém 7 dias, e até 40 dias você vai encontrar. E automaticamente aquele homem estava dizendo: deixa primeiro eu estar com o meu pai, e depois eu vou seguir-te. Jesus estava chamando agora. Até hoje, irmãos, a decisão é agora. Nós não, mas ele me compreende. Meu irmão, você que tem que compreender o Senhor, não é Ele compreender você. Aliás, vamos organizar as coisas. Você lê a Bíblia como? Irmão, você tem que ler a Bíblia no seu coração já de joelho. Você está no seu coração, você nem abriu, mas já disse amém. Você está entendendo? Eu vou abrir a Bíblia, mas já digo amém, assim seja. Por quê? Porque a Escritura é sagrada. Não, mas Deus me entende. Irmãos, aí a pessoa põe um monte de desculpa, um monte de explicação, e daí vai sair coisa ruim com o tempo. Pare de dizer dizer que Deus te compreende, e faça uma única coisa: buscar a compreensão da Escritura. Diga amém, eu recebo. Eu vou buscar a compreensão da Escritura, e é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Você quer que Deus mude a sua história? Você tem que submeter à Escritura Sagrada, e aí Ele entra em ação na sua vida, em nome de Jesus. Então Jesus estava dizendo: que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava falando sobre, agora na segunda fala, ele estava falando sobre sua morte, seu ministério, sua manifestação a todos. Você sabe que o primeiro ano de Jesus foi um ano em que ele fazia os seus milagres e dizia: não diga a ninguém, não diga a ninguém. Inúmeras vezes é chamado o ano da inauguração. No segundo ano ele já estava conhecido, aí sim Jesus não fala mais: não diga a ninguém quem te fez isso. Você vai encontrar esse feito, ninguém obedecia, irmãos. Eu considero uma das coisas engraçadas da Bíblia, Jesus dizia: não diga a ninguém, a pessoa sair e dizer para todo mundo. Por quê? Porque algo extraordinário que nos aconteceu não dá para ficar só para nós. Eu tenho dito, irmãos, se você é crente e não diz a ninguém, o famoso crente 007. Como é que é o crente 007, irmãos? Ele é crente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que ele é crente. Se pisar no pé dele, ele fala besteira. Ele não convida ninguém para a igreja, ele não leva a Bíblia. Aí ele diz: não, eu tenho um aplicativo. E o aplicativo está lá, ele nem lê. Aliás, irmãos, uma boa, se você está numa fila de onde quer que seja, que agora não se fala mais em fila do banco, né? Agora é fila do Correios. Né? Notaram? Notaram? Tem mais fila do banco não, porque tem tanto aplicativo de banco, tem tanta coisa, ainda não inventaram aplicativo de verdade para o Correio, né? Deus tenha misericórdia dos Correios, de quem for para a fila do Correio. Mas aproveite para gastar aquele tempo lá lendo a Bíblia, lendo um livro, não é? E aí, voltando aqui para o texto, vamos lá. No versículo 5, Jesus aliás, a mãe de Jesus diz aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Aí eles foram, não é? Eles estavam ali algumas vasilhas que eram usadas para as purificações no templo. Irmãos, essas vasilhas, o cálculo delas dava de 360 litros a até 600 litros. Não se sabe ao certo. Na verdade, você vai encontrar 3 opções: 240 litros, 360, mas há também quem diga que podia chegar até 600 litros de água que poderia ser utilizada ali. O que eram essas bacias? Meus irmãos, quando no templo era feito sacrifício, era preciso lavar os utensílios, era preciso lavar as mãos, os pés, era preciso lavar as vestimentas, era preciso fazer a lavagem do altar.
tudo que tivesse ficado sujo com alguma coisa deveria ser extremamente lavado. Aliás, você vai encontrar uma grande piscina que era sustentada por bois, que todos eles foram feitos de bronze, e aí tem um tamanho enorme lá que diz o texto, não foi contado o peso do bronze que foi utilizado, de tanta riqueza que foi utilizado no templo. Templo de Salomão, no caso. E aí, tudo aquilo para comportar a água perto deles, para poder lavar completamente tudo. Um lugar que era feito sacrifício, às vezes milhares de animais, e essas vasilhas ou bacias eram utilizadas para tais coisas, para quase tudo. E elas eram grandes. E aí, conforme eu acabei de falar, a possibilidade. E quando eles enchem esses recipientes, Jesus declara no verso 7, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Você vai encontrar um comentário aqui sobre esse versículo, né? Que eles encheram de água até a borda, ou seja, até o ponto de não derramar mais quando levantasse. Uma prova clara de que não foi posto nada mais além do que água. Não tinha espaço para colocar mais nada. E aí, o texto vai dizer, versículo 8, então, depois que eles encheram até a borda, então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Vão levar aqueles recipientes lá na presença do mestre-sala. Como eu disse, ele ficava sempre em uma mesa que tinha ampla visão do salão. Aliás, você vai encontrar comentário que havia 3 posições com 3 pessoas. É claro, acredito eu, quando a festa era muito grande, então havia essas três mestres-salas em lugares específicos do salão. Aqui não diz quantos eram, só o mestre-sala, talvez só tinha um. Não é? Até porque dá a entender que era uma festa humilde, porque não pôde prover de vinho suficiente para muito tempo. O texto bíblico diz que esse homem recebe as talhas e quando ele prova, já estava transformado em vinho. Irmãos, entenda, eu quero relembrar aqui o que significa a glória. O versículo 11, leia aí o verso 11. Este, o primeiro de seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória. Tradução da palavra glória, que eu proferi aqui por muitas vezes, se você puder, escreva. Escreva aí, em algum lugar da sua Bíblia, de forma que você relembre depois. O que é glória aqui nesse texto? A majestade e o brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Entenda, a majestade e o brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus, que estava acontecendo ali, naquela hora. Especificamente aqui, glória como o rei, a majestade, o que governa sobre todas as coisas. Vamos relembrar aqui um princípio de reino. Se você quiser aprender um pouco sobre isso, estude sobre o reino da Inglaterra, por exemplo. Um reino presente hoje, né? Um reino governamental. Você vai encontrar o seguinte, isso por gerações. O rei, lá na Inglaterra, ela tem os seus súditos. Os súditos, eles têm suas propriedades, que foi concedido àquela família, àquela pessoa, ela adquiriu o poder, a autoridade sobre aquela propriedade, mas aquilo é uma concessão do rei. Você vai encontrar nos filmes medievais, por exemplo, quando alguém era encontrado traidor da coroa,
perdia todas as suas propriedades. Quem lembra aqui de algum filme que assistiu? Aquilo é verdade. Por quê? Se a pessoa foi encontrada traidora da coroa, ou seja, tentava contra a coroa, fez parte de uma conspiração, por exemplo, perdia a sua propriedade. Por quê? Não, mas ele era dono de tudo aquilo. Não, perdia. Por quê? Porque a propriedade, quem era dono de verdade era o rei ou a rainha. E aquela escritura que aquele homem tinha e a sua família tinha o direito de posse, entenda bem, o direito de posse, podiam fazer o que bem quisessem, é claro, naquela propriedade, era um direito de posse, porque eles eram daquele reino e haviam reconhecido como rei ou rainha aquela autoridade. Se foi tomado como traidor, então perde o direito, porque ele mesmo assumiu que aquela senhora não é sua rainha, ou seu rei. Estou falando de uma linguagem de reino aqui dos homens. Mas isso nos ensina muito. Por quê? Porque espiritualmente ele estava manifestando aqui a sua majestade. Ele manda encher de água. Quem é que era proprietário daquela água? O Senhor. Quem é que concedeu o controle sobre aquela água? Os donos daquela festa. Concedeu aos donos da festa o Senhor. Pastor, mas como assim? Meu irmão, quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que fez a divisão entre a terra e as águas e as águas? Ou seja, criou os continentes que separou um lado do outro da água. Você sabe que no princípio a terra podia ser chamada de água. Terra, não, é terra, dando a entender que tem só terra, né? Mas era só água em sua maioria. Quando você estuda sobre a geografia, você vai encontrar uma fala dessa forma, que um dia havia mais águas e a terra que existe hoje, ela se dividiu. Os continentes que existem hoje, eles eram muito mais aproximados, particularmente creio que eles eram aproximados e submersos, porque havia muito mais água. E o Senhor fez separação entre águas e águas. Veja no texto de Gênesis. E para isso, e o texto de Salmos também vai confirmar isso, que ele subiu uma parte, desceu outra. Ele eleva os montes e ele abaixa ainda mais as colinas. Então, automaticamente, nós estamos aqui diante de um texto que mostra a autoridade daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus estava revelando a sua majestade. E eu volto a dizer, qual o ganho de recebermos o impacto dessa palavra? Você, para romper e tomar atitude, você tem que compreender que quem governa todas as coisas é o Senhor. E aí eu quero recordar você, eu sei que você, certamente o pessoal vai dizer, o pastor já fala desse texto. Vou dizer mais uma vez. E é muito bom isso para você ver a riqueza da Escritura. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse aos discípulos quando ordenou que eles fossem por todas as nações? Qual foi a primeira palavra? É-me dado todo o poder. É muito ou todo? Qual é a diferença de muito ou todo? Quem tem muito, não tem tudo. Mas quando o texto diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quero deixar claro que Deus já tinha o poder, mas aí nós estamos falando de Deus dos céus. Agora, Jesus, homem, nascido homem, ele tinha todo o poder que fora perdido por Adão. Ele tinha todo o poder. E agora, num nível excelente para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, um princípio fortíssimo. Por que é que nós temos tantas pessoas travadas espiritualmente,
falta de conhecimento da majestade de Deus que foi manifesta na terra, na pessoa do unigênito do Pai. Aqueles que têm em seu coração a percepção de que estão na presença da majestade em Cristo Jesus, não se curvarão para as circunstâncias. Esses vão dizer à enfermidade que a enfermidade é uma ponte que o levará a uma experiência mais forte com Deus. E aí eu quero deixar claro aqui um princípio. Um pastor abençoado aqui do Rio de Janeiro, um homem de Deus que no período do seminário eu pude conhecê-lo, e também no tempo que eu estava lá no Acre, inclusive, o nome dele era Mauro Israel Moreira. Um homem cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito, irmãos. Quando pregava, você queria que ele não parasse de pregar. E ele ficou com câncer, e ele morreu disso. Mas houve um levante na denominação, orando, clamando a Deus para que ele fosse curado, irmãos. Mas foi num tempo que não tinha WhatsApp, né? Não tinha esse negócio de grupos e grupos, mas foi feito um grande levantamento de orações por todo o Brasil. Porque ele era muito amado realmente, muito usado por Deus. E ele, na sua igreja, ele foi ao púlpito já bem magrinho, bem fraquinho, e ele disse: olha, irmãos, vocês devem continuar orando para que eu seja curado, que Deus me abençoe, que eu seja curado. E eu quero dizer aos irmãos que se vocês tiverem a resposta de oração, eu creio que todos vocês vão ficar muito felizes. Mas se essa resposta não for dada, irmãos, eu quero dizer que eu é que ficarei muito feliz. Porque eu vou encontrar com o Senhor. E eu, pelo que eu entendi desse testemunho, ele estava dizendo assim: eu vou encontrar com aquele que eu sempre falei, que eu sempre preguei, eu vou ver ele face a face. Então eu vou ficar muito feliz. Se os irmãos forem respondidos em suas orações, eu creio que os irmãos vão ficar muito felizes. Mas se não, quem vai ficar feliz sou eu. Agora, irmão, só fala isso quem conhece da autoridade, da majestade, daquele que tem poder sobre a água. Irmão, Jesus aquele, olha Jesus, pode encher d'água. Encheu? Está cheio. Agora leva para o mestre-sala. Levou. Irmãos, eu creio que naquele momento que Jesus disse, leva para o mestre-sala, a água se transformou literalmente em vinho. Nós estamos diante do poder e da autoridade que é natural. Natural. Aqui Jesus não gritou, aqui Jesus não disse: olha, vamos dar as mãos, discípulos, deem as mãos, vamos fazer uma oração. Eu não estou menosprezando nenhuma atitude como essa, irmãos. Eu estou dizendo que aqui foi revelada a glória. E essa glória precisa ser percebida por você. Sabe o que isso vai gerar na sua vida? A notícia ruim vai chegar, mas você está ancorado no conhecimento de que você serve aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Se você é firme com Deus, se você está servindo ao Senhor genuinamente, de forma sincera diante de Deus, meu irmão, pare de pensar que você está abandonado. E saia daqui hoje com a firme resposta para a sua vida. Você só se sente abandonado porque você ainda não teve a experiência de saber. Irmãos, eu estou aqui falando com você.
E eu estou sentindo a presença de Deus. Eu digo muito isso, mas é exatamente isso que é o meu combustível. Meus irmãos, uma vez, eu estava no gabinete, irmãos, começou de manhã, terminou de noite, entrando um, saindo outro, entrando um, saindo outro, entrando um, saindo outro. Teve de tudo nesse dia. Parece que foi um dia que todo mundo acertou de que tinha que vir aqui. Mas quando foi de noite, eu estava com um sorriso radiante. Por quê? Porque eu vi Deus fazer tanta coisa. Eu vi pessoas entrarem quebradas e saírem com um sorriso. Quem é que foi abençoado mesmo, hein? Fui eu, meu amigo. Quando alguém diz assim, pastor, como é que o senhor suporta tudo isso? Eu digo, meu irmão, não tem coisa melhor do que ver o Senhor operar. Não tem coisa melhor. Quando uma pessoa chega dizendo, olha, não vai dar, pastor, está tudo destruído, acabado. Irmãos, eu sou cheio de uma convicção profunda de que Deus tem todo o poder. E isso é um combustível para poder lidar com as pessoas. Assim como Deus me abençoou e tem me abençoado, eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Sou igual a você. Nós só temos, às vezes, responsabilidades diferentes. Só isso. Só isso. Mas somos igualíssimos. Deus ama você do mesmo jeito que me ama, ama a mim do mesmo jeito que ama você. Aliás, irmãos, bote um outdoor aí no seu coração. Deus já te amava muito quando você era um pecador, com livre pecado. E você se converteu, agora está na igreja, e Ele te ama do mesmo jeito. Às vezes a gente tem essa impressão de que Deus estava bravo comigo, não me amava. Mas isso é um pensamento humano. Deus sempre te amou quando você estava em trevas. Tanto é que Ele te arrancou das trevas e te trouxe para a luz. O amor dele é isso. E talvez você, dia a dia, você está cheio de espinhos entrando na sua carne. São tantos incômodos. Mas eu quero dizer para você que o combustível que você precisa é conhecer que a majestade de Deus, ela será revelada a você se ainda não foi. Se você ainda não tem a percepção firme disso, busque em oração, diga para Deus, Senhor, revela-te a mim, Senhor. Senhor, dai-me essa experiência. Irmãos, quando o aperto vem, só os que têm a experiência com Deus, a convicção profunda da sua glória, é que conseguem levantar um clamor, é que conseguem orar de verdade. São tantos, irmãos, que não podem nem mesmo dar uma chuvinha, a pessoa já acha que aquilo é um dilúvio. São tantos que não podem nem mesmo bater o pé, e já abrem a boca e dizem, esse dia vai ser horrível. Percebo, meu Deus. Eu quero dizer para você, com lutas ou sem lutas, você serve a um Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder, e todas as agruras que talvez esteja vivendo você esteja vivendo, tem um único objetivo. Deus quer se revelar em meio a tudo isso. Nós não estaríamos aqui pregando essa palavra se não houvesse uma festa sem ter acabado, sem ter uma família, um casal humilde, uma família que não teve condições de prover plenamente. Na cultura da época isso era muito comum, meus irmãos. Aliás, o vinho significava na festa alegria. Era um significado de alegria na festa, alegria pelo casamento, duas pessoas se posicionaram diante de Deus para o matrimônio. Então vamos celebrar com alegria. Eu quero nessa noite chamar a sua atenção que você precisa dessa experiência, ver a glória e a majestade e ser impactado com ela e crer genuinamente. Eu não estou dizendo que você não tem que a fé não vem só da Escritura. Irmãos, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Mas eu estou falando exatamente disso. Lembra quando eu disse aqui
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O Verbo é Jesus. Os evangelhos, ao ler os evangelhos, você tem essa percepção. A palavra de Deus está aí, conforme você lê, você vai sendo abençoado. E você vai sendo cheio dessa revelação. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os teus olhos. E se você está aqui hoje, você é essa pessoa que está se sentindo fraco, desanimado, você está mal espiritualmente. Eu quero dizer para você, busque ao Senhor, Deus quer se revelar a você. E Ele quer marcar a sua vida com a unção e o poder do Espírito. E você, em meio às situações, vai levantar a sua voz e vai declarar: eu creio num Deus vivo, eu creio na majestade daquele que se revelou a mim, Ele tem todo o poder. Pai, nós oramos agora te pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia sobre cada um que está aqui, Senhor. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, livra-nos, Senhor, de desanimarmos da fé, de largarmos a intensidade da unção. Ó Senhor, oramos pedindo que o Senhor venha encher o nosso coração com essa palavra. O Senhor se revelou a nós, o Senhor se manifestou nos salvando. Senhor, agora fortalece as nossas vidas, de forma que nós venhamos em meio, Senhor, às situações que nos esperam, ou que estamos agora vivendo, venhamos a declarar o nome do Senhor, e venhamos, Senhor, andar em ousadia de fé para a glória de Deus. Nós te pedimos agora, Pai, olha para essa pessoa que está parada, que não toma decisão, que só sabe, Senhor, menear a cabeça, Senhor, negando que é possível. Senhor, eu te peço, Senhor, toma em tuas mãos essa pessoa, Senhor, e restabelece a sua vida, enche essa pessoa de unção, de autoridade. Levante as suas mãos, meu irmão, você crê? Levante as suas mãos, seja o Senhor agora ministrando na tua vida o poder do Espírito, em nome de Jesus. E esse poder, o poder do Espírito Santo do Senhor, vem agora sobre o teu coração, e você seja levantado como profeta de Deus, como uma pessoa ungida para a glória do Senhor, e você vai passar essa tempestade, e você vai chegar do outro lado, e você vai vencer, e vai ministrar essa unção sobre a vida das pessoas. Há uma multidão de pessoas que será abençoada por meio da sua vida. Receba agora, receba a restauração da tua fé, o restabelecimento dos teus pensamentos em Deus. Você não foi chamado para a morte, mas para a vida, para viver segundo a vontade de Deus. Receba agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja o fluir do Espírito agora sobre o teu coração. Seja agora a tua casa abençoada. Toda situação de derrota, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Seja desfeito agora todo laço de morte, toda opressão maligna. Bata em retirada agora dessa casa, deste quarto, desse local agora, em nome de Jesus. Seja agora a tua casa abençoada, seja o suprimento financeiro agora, seja o poder do Espírito agora liberado. Eu declaro sobre a tua vida porta de emprego, suprimento financeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja agora a resolução do Senhor sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Seja agora a majestade de Deus manifesta. O Senhor é que governa sobre todas as coisas, e Ele agora toma a tua causa. Seja agora a tua vida abençoada, e a partir de hoje seja um novo tempo em nome de Jesus. Seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor